Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje nós vamos falar sobre industrialização e o agro. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e hoje eu vou conversar com Sérgio Vale. Ele que é economista-chefe da MB Associados, vai bater um papo e esclarecer algumas coisas para a gente em relação a esse assunto de industrialização também e a sua relevância para o agro. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Natália. Grande prazer estar aqui conversando com você. Sérgio, a gente já passou por alguns processos, de industrialização no mundo e no Brasil. Hoje é considerado que estamos na quarta revolução industrial, então muito disso impactou as economias, a economia brasileira e também o setor agropecuário e o agronegócio. E antes de a gente entrar num assunto, que a gente sabe que recentemente também o governo federal lançou uma nova política de industrialização e que de alguma forma isso deve afetar o agro, mas antes de falar sobre isso, eu queria que você comentasse um pouco do que na sua avaliação, o que é a industrialização e como que ela veio afetando tanto a economia brasileira como o setor agropecuário, o que você considera mais relevante, desse processo de industrialização. Bom, a primeira coisa é lembrar que a indústria dentro de um país é extremamente importante, porque ela traz uma ideia de inovação, de tecnologia, de produtividade. Os salários na indústria em geral são maiores do que outros segmentos. Então a indústria em qualquer país, na história em geral, sempre foi olhada como o grande setor, aquele setor dinâmico e que gera retornos a longo prazo e que tem um potencial, historicamente sempre teve, de ser um grande exportador. Você exporta produtos com valor adicionado elevado, você ajuda na balança comercial. Então, você ter uma indústria forte é interessante para uma pauta exportadora, mas obviamente dentro do país também, especialmente um país do tamanho do Brasil, não dá para a gente ficar sem indústria, obviamente. A indústria é uma parcela importante aqui da economia brasileira, e sempre vai ser. O problema é como você incentivar essa indústria e fazer com que ela cresça e tenha aumento de participação na economia. Essa é a grande dificuldade, não é uma coisa simples. E a dúvida toda que surge de tudo que o Brasil fez ao longo das últimas décadas é se o caminho que foi escolhido é o caminho correto. E vocês é um exemplo do caminho certo, porque o agro é um setor que se abriu. Teve lá atrás políticas industriais localizadas que foram muito importantes, como a Embrapa, por exemplo, mas ao longo da história o agro conseguiu ter uma presença forte lá fora, crescimento intenso de produtividade, dependência mínima do governo, interferência mínima do Estado nesse sentido também. E a indústria foi num caminho diferente, digamos assim. A indústria brasileira, infelizmente, tem um histórico muito grande de protecionismo. E quando a gente fala de protecionismo, essa é uma palavra que não ajuda quando a gente fala que quer aumentar a participação da indústria na economia. Quanto mais protecionista, quanto mais fechada, menor vai ser a indústria nesse país. E o Brasil é reconhecidamente no mundo um dos países mais fechados, mais protecionistas. Então, o caminho que a gente deveria ter feito lá atrás é um caminho de políticas industriais eventualmente localizadas, como a gente viu acontecer no agro, mas especialmente ter uma política de maior abertura econômica. As indústrias que deram certo ao longo da história, especialmente nos últimos anos, que você já tem uma percepção mais moderna do que é política industrial, de como fazer a indústria acontecer num mundo extremamente competitivo, com as cadeias globais de valor hoje bastante integradas, como ampliar a indústria dentro de um país nesse cenário. Os países que deram certo são países que se juntaram com países mais ricos. Então, eu sempre uso o exemplo da Polônia. A Polônia é um país que saiu destroçado da esfera soviética nos anos 80 e cresceu a indústria enormemente ao longo das últimas décadas. A indústria na Polônia era 10% do PIB, hoje é 25% do PIB. Cresceu muito. E a Polônia cresceu em indústria por quê? Porque ela se juntou à Alemanha. E assim a mesma coisa o Sudeste Asiático, que se juntou com a China, México, Canadá, que se juntaram com os Estados Unidos. A gente se juntou com quem? A gente se juntou com a Argentina e eu brinco, é um abraço de afogados.
né? A gente precisa se juntar e fazer acordos comerciais profundos com países que são mais ricos que a gente. O acordo da União Europeia agora era um caminho muito importante. Era mais importante isso do que a política industrial, mas infelizmente não está indo para esse lado. Então, o nosso histórico, tudo o que foi feito, Natália, não me permite ver que a gente vai ter uma indústria com essa política industrial como foi feita, de chegar onde a gente precisa. Certo, eu ia fazer algumas perguntas e você acabou falando já, eu ia falar um pouco da sua visão, né? O que você considera que deu certo, uma política industrial que deu certo. Você já deu exemplos aqui do agro, que realmente demonstra resultados positivos com essa evolução, com base na tecnologia, não só de maquinário, mas também investimento em pesquisa, então tudo isso fazendo parte desse processo de industrialização e continua, né? O agro continua sendo um setor que realmente seu crescimento vem principalmente desses avanços tecnológicos, e quando a gente fala de agronegócio, a gente tem a indústria, né? De insumos, de maquinários, enfim, dentro desse setor. Então, você deu esse exemplo, fica à vontade aí, fazer uma consideração em relação ao agro. É sempre bom a gente ter aqui mais aprofundamento nesses assuntos. Não, a importância do agro nesse sentido é usar o exemplo do agro como um elemento que deu certo na história brasileira nessas últimas décadas, porque fez um casamento que falta pouco, tem muito pouco nessa política industrial, que é o casamento entre uma política industrial localizada, que foi o caso do agro da Embrapa ali nos anos 70, ProAlco, os programas que surgiram naquela época, e a educação, né? A gente sabe o sistema educacional das universidades que tem o foco da área rural, né? De Sosa, Lavras, Piracicaba, quer dizer, você tem inúmeras grandes escolas de agricultura excelentes no Brasil, de nível internacional, e esse casamento da educação com a política industrial funcionou muito bem. A gente vê um outro exemplo que é a Embraer. A Embraer é um exemplo também de uma política industrial, nem era uma política industrial, né? Era uma ideia de fazer um projeto embrionário ali, de fazer uma indústria de aviões no interior de São Paulo, mas veio em conjunto, com a educação, com o ITA, né? Surgiu junto esse casamento da educação via o ITA, né? Instituto Tecnológico de Aeronáutica, com o desejo do governo de ampliar e de fazer a indústria aeronáutica acontecer, esse foi o casamento que deu certo. Falta muito essa visão no Brasil, e aqui para você pensar numa indústria que funcione, devia ter um casamento muito grande entre esta política industrial e educação, de uma forma muito mais ampla do que está aparecendo hoje nas discussões. Sim, falando agora então sobre a nova política, o governo lançou, né, essa nova política industrial para agora em janeiro de 2024, bem recente. E aí eu queria que você colocasse quais são os principais pontos do que trata essa nova política e depois traga, você já pincelou também um pouco da sua avaliação, mas que explicasse para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o que tem dentro dessa nova política, quais pontos tem que podem afetar o agro, e aí a gente discute um pouco melhor essa sua análise, seja ponto a ponto. Natália, é interessante ver a visão do governo do agro, porque remete a um problema que a gente tem falado tanto no setor, vocês sabem disso melhor do que eu, né? Vocês são da área, que é a dificuldade muitas vezes que o governo e outras esferas têm de entender como o agro tem muita inovação, tem muita tecnologia, tem muito processo industrial dentro de toda a cadeia do agro. Sim. Você pensa na exportação do grão, é uma produção primária, você está só exportando o grão, eu sinto muito, tem muita tecnologia por trás, tem muita indústria por trás disso. Uhum. E quando eu vejo o programa que o governo lançou, às vezes me dá a impressão de que, olha, esta produção primária, na cabeça deles, né, entre aspas, que é a soja, o milho, isso aí é produção primária, isso não importa, eu vou focar em aumentar a indústria. Então, a meta que eles colocam lá, por exemplo, é aumentar a agroindústria, a parte da indústria dentro da agropecuária brasileira. Eles querem chegar a 50% de toda a cadeia agrícola brasileira sem indústria. Nessa visão, que eu vejo como uma falta de entendimento de que tudo que a gente fala de agro hoje tem muita indústria, tecnologia e inovação por trás. E é esta tecnologia e inovação da cadeia como um todo que deveria ser observado. E não é. Então, assim, quando a política industrial saiu, me passou um pouco essa impressão que ainda há uma visão
velha e um pouco equivocada. E quando vai para a indústria, ok, vamos aumentar a participação da indústria de maquinário, que é uma das metas que o governo coloca. Perfeito, a gente ampliar a indústria de máquinas agrícolas, tudo certo. Mas aí entra no defeito mais geral da política industrial como um todo, Natália, que não é só para o agro, está acontecendo para a política como um todo, e que remete àquilo que eu falei no início, que para você ficar rico, você tem que se juntar com quem é rico. E se juntar com quem é rico é uma mão de via dupla, né? De você vai exportar e vai importar. O governo tem feito uma política, e sinalizado com a política industrial, de fazer ainda uma política muito extensa de conteúdo nacional. Então, coloca uma limitação muito grande do que você vai trazer de peças, de insumos lá de fora para ampliar a produtividade desse setor de máquinas e equipamentos aqui dentro. Para você pensar em ampliar essa indústria, você tinha que passar por essa ampliação de uma capacidade maior de importação de bens de capital para o setor industrial de uma forma mais ampla, né? Isso não está contemplado o contrário. O governo quer dar incentivos para industrializar tudo, para ter o conteúdo nacional máximo possível. Isso só vai fazer o produto ficar caro. Para o setor agrícola, você vai ter no final um produto industrial que é mais caro do que poderia ser se você abrisse mais esse setor. E, de novo, peca por essa falta de entendimento de que, olha, eu estou focando nesta parte específica da indústria, mas estou desconsiderando a cadeia como um todo, que tem muita inovação, tecnologia e indústria por trás. Uma coisa que vocês precisam enormemente, a gente vivenciou isso nos últimos 2 anos, por conta do forte crescimento de exportação, faltaram silos. A gente precisava ter um pensamento de que, olha, para o setor como um todo, por exemplo, você pensar numa cadeia logística relacionada a silos, por exemplo, seria muito mais interessante do que sinalizar que eu vou colocar conteúdo nacional na produção industrial de máquinas agrícolas. Nunca deu certo no passado, não vai dar certo de novo, e a gente deixa de focar no que é importante para vocês. Eu acho que esse é o grande problema da política. Você citou 2 pontos que eu considero bastante importante. É esse lado de entender que só há industrialização quando você há quase que um processamento, né, de um produto. Que aí também usam o termo de agregação de valor, e como se só aquilo tivesse um valor agregado, ou que tivesse um processo de industrialização ali numa soja beneficiada, por exemplo, e não nos produtos in natura, que, como você falou e todos sabem, quem está ouvindo e é do agro, né, sabe que tem muita tecnologia, desde os insumos até maquinário, a própria semente, enfim, é muita tecnologia ali, e tem industrialização sim, nessa parte primária de produção agrícola. Então esse é um ponto, até agradeço por você trazer isso, bem interessante essa sua visão e conseguir enxergar como esse um dos principais falhas, né, ou dos principais pontos mesmo da política que foi lançada, e o segundo em relação a que custo, né, como bancar uma política como essa que foi anunciada. E aí você falou já do risco de a gente ter custos mais altos por conta disso, né? Por conta do financiamento, subsídio, da forma como a política foi lançada. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, traduzindo mesmo para produtores que estão nos ouvindo, de que forma essa política, por que essa política poderia trazer um custo mais elevado para esse setor primário? Perfeito, Natália. Vamos supor que a política industrial que o governo lançou agora funcione integralmente. Dê tudo certo como o governo quer e ela vai ocorrer nas linhas que o governo propôs. Lá na frente, esse é um dos problemas desse programa também, dessa política, sabe-se lá quando, né? Tem metas muito variáveis, tem anos muito variáveis das propostas, muita coisa em aberto, você não sabe exatamente quando que o governo está pensando para esse ponto final da proposta. Mas suponha que em algum momento lá na frente o governo consiga tudo que ele queria. Quando você fala de uma política industrial pensando no aumento da eficiência, na melhora dessa indústria ao longo do tempo, a torná-la mais produtiva, você está pensando, como eu falei, olha, em ampliar a abertura de bens de capital para você conseguir trazer um maquinário, insumos mais baratos, e aí você conseguir fazer essa transformação do produto industrial aqui, e eventualmente, o que faltou também um pouco nessa política industrial, fazer uma política mais forte, intensa de exportação. Então, você abre a economia dessa indústria para ela trazer bens de capital e você financia para ela conseguir exportar. Tinha que ser dessa forma. A hora que o governo não faz isso, fala, olha,
eu não vou trazer o bem industrial lá de fora, o bem de capital, o insumo, ele tem que ser produzido aqui. A hora que eu falo que tem que ser tudo produzido aqui, a gente sabe que, eventualmente, esse produto que a gente produz aqui, tem um lá fora que é mais barato, na China, na Índia, qualquer outro lugar que seja, este insumo, este bem de capital. Então, a hora que você faz com que esse insumo, este bem de capital, seja necessariamente produzido aqui, esse conteúdo local tem que ser extremamente alto, este custo do insumo, do bem de capital, fica maior. Consequentemente, o custo do bem final, do produto industrial, da máquina agrícola que o produtor vai comprar, vai ser maior. Então, se a política desse certo, o que ia acontecer no final? Você ia ter um produtor agrícola que estaria comprando uma máquina mais cara do que se você tivesse aberto a economia e tendo a possibilidade de ter mais componentes trazidos de fora. Esta é a grande dificuldade. Por isso que eu falo que pode, no final, se tudo der certo, a política industrial, eu acho que não vai dar, mas ficaria mais caro para o produtor rural no final. E o que seria mais interessante da gente avançar para vocês, e o governo não tem tocado muito, especialmente por conta das mudanças climáticas, tudo que a gente viu acontecer no último ano e esse ano, por exemplo, ampliar seguro rural. Não é uma política industrial específica, mas uma política financeira, mas isso para o agro seria muito mais rico você pensar uma proposta mais agressiva de seguro rural, dadas as mudanças climáticas que a gente está vivendo agora, seria muito mais produtivo para o setor, para a indústria, para a produção primária, enfim, lá na frente, do que fazer o que o governo sinalizou agora. Que, de novo, Natália, eu acho que tem essa visão equivocada na base da proposta. O que é soja, milho, que é essa produção básica, isso aí não tem indústria, não tem inovação, não tem nada. Eu vou focar em aumentar a indústria. O que o governo vê como indústria, máquinas, equipamentos, apenas isso. E isso está equivocado. Certo. Uma das missões, Sérgio, que envolve o agro, inclusive, ela fala sobre cadeias agroindustriais sustentáveis digitais para segurança alimentar, nutricional e energética. Todos têm acompanhado, né? A transição energética tem sido pauta, inclusive políticas para essa transição implementadas em alguns países. E a gente no Brasil tem uma matriz energética renovável bem superior à média do mundo, por exemplo, enquanto em 2019 a média do mundo não passava de 15%, no Brasil já chega a perto de 50%. Sendo que dessa matriz energética renovável, a maior parte vem do agro. Então, assim, tem uma expertise já do Brasil em relação a essa produção de energia renovável. E aí eu queria ouvir a sua visão de se tem algum ponto que a política, se essa nova política industrial considera de alguma forma ações, medidas que venham aí a estimular, né, a competitividade do agro nesse quesito de transição energética. Eu acho que tem coisas muito pontuais, Natália, com valores pequenos. E, de novo, quando eu penso nessa questão climática, olhando para frente e olhando justamente essa base muito importante de matriz energética renovável que a gente tem no Brasil, e pensando no mundo, que olhando os próximos 20, 30 anos, para a indústria especialmente, isso vai ser uma questão importante, não só para a indústria, para os consumidores, né? Os consumidores estão cada vez mais conscientes e quando ele consome um produto, ele está olhando e está cada vez mais querendo saber de onde vem, se vem de um lugar que tem preocupação com essas questões renováveis, se tem preocupação com a ideia do ESG, né? Tudo isso está começando a entrar com intensidade na cabeça de quem produz, mas de quem consome também. Este é um ativo que o Brasil deveria vender lá fora, e quando a gente pensa na política industrial, talvez isso fosse mais interessante de olhar para frente, de vender a ideia de um Brasil lá fora, que olha, venha para produzir e venha participar aqui da economia brasileira, porque a gente tem matriz energética limpa, a gente acabou de fazer uma reforma tributária, que talvez mais importante do que a política industrial é a reforma tributária no geral, do que ela pode trazer de ganhos para a sociedade como um todo. Então, assim, essa ideia de você vender a possibilidade para uma indústria lá fora, que vai precisar olhar isso cada vez com mais intensidade, e olhando países importantes como Estados Unidos, China, Europa agora está mudando também, indo mais para petróleo, você tem Índia, são países que têm uma participação industrial extremamente forte, intensa, mas que não tem uma matriz energética tão limpa quanto a nossa. A gente poderia aproveitar esse expertise e essa base que a gente tem para ser um atrator de investimentos nessa área. Né? Então, assim, a política industrial vai além de você fazer uma política de financiamento para só aumentar a indústria. Por que não fazer uma política que seja para atrair
este capital vendendo a ideia do que você já tem. A gente já tem isso pronto, né? Uma outra coisa que deveria ter sido feita, na verdade, e a gente perdeu a oportunidade, que valeria a pena nessa discussão da parte de climática também e de trazer essas empresas para cá no futuro, seria pensar essa questão da política industrial e de políticas, na verdade, de produtividade, através de uma agência específica. A Austrália tem uma agência de produtividade que ela só pensa nisso, focada 24 horas por dia de como eu vou aumentar a produtividade da Austrália, em diversas frentes, diversas áreas. Uma agência permanente. Não é uma política industrial que vem um governo, lança uma política do nada e você não sabe se ela vai acontecer, se ela vai chegar a algum lugar. Não, você tem uma agência que permanentemente está pensando em todas as esferas de governo, como é que eu faço para aumentar a produtividade. E aí passaria por uma agência dessa, Natália, ter essa ideia de como eu posso vender o país lá fora também para trazer isso para cá. Porque para isso acontecer, você precisa ter políticas mais permanentes. E a hora que você faz uma política industrial dessa, Natália, a grande dificuldade dela também, talvez que eu veja, é que tem muitos órgãos por trás, tem muita gente por trás. É o BNDES, são praticamente diversos ministérios, diversas associações, é muita gente por trás e, eventualmente, por conta disso, você acaba não fazendo com que ela funcione adequadamente. Eu acho que isso deve ter uma centralização, numa agência de produtividade, de promoção da produtividade, como tem na Austrália, que teria todos esses focos da produção em si, da política industrial em si, mas como de fato atrair esse investimento e vender esse investimento lá fora. Acho que precisava ter sido pensado de uma forma mais longa, mais duradoura e mais ampla, né? E a gente não fez isso nessa proposta que foi colocada. Certo, Sérgio. A gente está quase chegando ao final, tenho mais 2 perguntas para fazer para você. Uma, entendi a sua visão de que provavelmente não seja um plano próspero, né? Esse que foi lançado pelo governo, mas eu queria saber, tem algum ponto que você acredita que o agro pode aproveitar desse plano, da forma como ele foi anunciado, desse início, né, do plano, das informações que temos? Acho que tem algumas coisas pontuais lá que servem para o agro e, na verdade, para todos os setores, são mais regulatórios do que política industrial específica. Por exemplo, redução das taxas portuárias, né, racionalização das taxas portuárias. É uma questão já deveria ter sido feita há muito tempo, né, mais regulatória, mas que ir por esse lado acho que ajudaria muito. Tem uma outra coisa que não é especificamente só de vocês, mas na verdade é mais ampla da economia brasileira, que é diminuir o tempo de patentes, né? O pedido de patentes que você entra no INPE hoje no Brasil leva muito tempo, 7, 8 anos. Você diminuir esse prazo, especialmente pensando em fertilizantes, né, em toda a cadeia de biodefensivos, por exemplo, né, essa diminuição de patentes seria algo interessante de acontecer. Então, eu acho que nessa questão regulatória tem caminhos para avançar, é interessante, eu acho que aí é um ponto positivo, muito mais relevante do que você gastar muito dinheiro para tentar adensar uma cadeia industrial que no final vai ficar mais cara para o setor, não vai ser positiva, e você poderia estar usando os recursos e o tempo que você tem para justamente atacar essas questões regulatórias. E focar numa parte da infraestrutura, né, Natália? Vocês sofreram muito nos últimos 2 anos por conta de exportação. Né, os gargalos de exportação nos portos, a dificuldade por conta dos silos, esse deveria ser um foco. Mas às vezes eu tenho a impressão que faltou um pouco de conversa, um pouco mais com os setores do agro, com mais intensidade, para, colocar abertamente como é que a gente vê a indústria dentro da agricultura. É muito mais do que está na política industrial. Acho que isso que faltou no final. Legal. Você, já indo para o final agora, você citou vários pontos que acha que seria interessante considerar. Mas se você pudesse eleger um, que ainda dá tempo de transformar, se der tempo de transformar essa política, o que você considera extremamente relevante? Eu queria que você citasse uma medida, uma ação que realmente faria muita diferença na política industrial mesmo. Eu acho que não só para o setor, mas para a indústria como um todo, o governo mudar essa ideia da questão do conteúdo nacional. Isso é extremamente importante, Natália. Como eu dei o exemplo, no final, quando você insiste nessa questão de um peso muito grande do conteúdo nacional, você está dificultando a vida da indústria. Então, para o agro, para a indústria tradicional, para automóveis, você devia pensar mais em abrir a economia do que fechar. Os países que deram certo industrialmente nas últimas décadas não foram países que se fecharam, foram países que se abriram. Fizeram políticas industriais localizadas? Fizeram, todos fazem, não é essa a questão. Mas para ampliar de fato efetivamente a indústria, você tem que abrir mais a economia. E o Brasil, né, Natália,
a sua história é de um país muito fechado. E a gente tem dificuldade de mudar nesse sentido. Então, se fosse elencar um item para ser discutido, para mudar nessa política industrial, para tentar fazer com que ela dê um pouco mais certo lá na frente, seria mudar isso. Tirar essa questão da cadeia nacional, né, da cadeia local, você ampliar a possibilidade de importação de máquinas, de bens de capital, de insumos, e com isso você também, um outro ponto que seria interessante de mudar na política industrial, duas frentes talvez, um foco muito grande na educação, né, especialmente parte tecnológica da educação, e um foco na exportação, que teve aqui e ali, mas não foi o grande foco dessa política industrial como foi colocada. Essa cadeia de você baratear o insumo na entrada da produção industrial e focar na exportação, aí seria perfeito, seria bastante interessante. Mas o governo errou na ponta inicial, errou na ponta final. Dessa forma, como você falou, que acaba realmente gerando competitividade para os setores, né? Que ele consegue ter um custo mais baixo, até porque a indústria ser financiada, mas ter um custo elevado ou ter falta de um bem ali de uma matéria-prima para a produção não é desejável para ninguém e acaba tirando competitividade dos setores, né? De forma geral, isso vai sendo repassado, eleva o custo, então é muito interessante esse ponto que você colocou. Bom, Sérgio, chegamos ao final, então, do nosso episódio. Agradeço bastante as suas contribuições, você trouxe pontos muito importantes para o setor, citou, inclusive, questões que não estão relacionadas ao processo de industrialização, mas que são desafios do setor, questão de armazenagem, climática também. Nós, do Núcleo de Inteligência de Mercados, a gente acompanha todos esses assuntos, impacto do clima nas safras, a gente está vendo aí, sendo computado, né, os prejuízos do El Niño nas safras de grãos e em outras culturas também. A gente já tem uma previsão alta de laninha, mais de 50% de chegada de laninha ainda para 2024 no segundo semestre, e o histórico não é tão longo, de a gente ver quase 3 anos o Brasil aí enfrentando desafios climáticos por conta do laninha, afetando o setor, afeta o preço de alimentos. Então você realmente trouxe pontos bastante interessantes que contextualiza todo esse processo de industrialização e de políticas que são interessantes para a gente ter uma economia competitiva no país, né, e também um setor que continue crescendo e contribuindo, inclusive, para a geração de renda, emprego no país. Obrigada por participar aqui com a gente, Sérgio. Obrigado, Natália, foi um prazer. Até uma próxima. Até a próxima. Você que nos ouve ou nos assiste, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.